Amados, então vamos para a conclusão da nossa aula, para o nosso terceiro tópico, que vai falar acerca do propósito da mensagem da Epístola aos Efésios. Então, o propósito diz assim: aparentemente, a Epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo, como, por exemplo, a Epístola de Paulo aos Coríntios. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, haviam novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam as religiões de mistérios e magias, mas que agora se reunia com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Ou seja, Paulo está preocupado com a estrutura daqueles irmãos, para que aqueles irmãos que estão chegando no Evangelho pudessem experimentar um crescimento genuíno em Cristo, e não um crescimento, mas não o genuíno. De repente, alguém crescer mais vazio, crescer sem um conteúdo espiritual. Então, Paulo vai tratar. Por quê? Quando se diz que eles vinham, do mundo helênico, eles estavam vindo da sua cultura grega. E sabemos muito bem que a cultura grega ela era muito pagã. Ela tinha muita mitologia, que inclusive até hoje, os meus filhos, vocês que têm os seus filhos também, ou de repente seus netos, ouvem a programação, ouvem falar, tem joguinhos, tem filmes que falam sobre esses deuses, lá da Grécia. Então, era um povo muito voltado para a mitologia, para essa coisa pagã, para essa coisa de magia, né? Estavam muito voltados para isso. Mas, como eu disse anteriormente, no outro vídeo passado, não na aula, mas no outro vídeo, que muitas pessoas estavam abandonando essas práticas e estavam assumindo uma postura de servos de Deus. Só que a igreja de Éfeso estava correndo um risco. Qual era o risco que estava correndo? Era que eles, se não fosse cuidado, tratado, eles poderiam vir e permanecer com as suas práticas dentro da igreja. E isso iria trazer à igreja, ao corpo místico do Senhor Jesus, um prejuízo muito grande. Por isso que havia por parte do apóstolo esta preocupação de que eles tivessem de fato um encontro com o Senhor, e também que a igreja soubesse tratar essas questões. Então, eles queriam mudança, né? Porque eles viam a manifestação do Espírito Santo. Mas nós sabemos que nem todas as pessoas que estão na igreja têm ou aceitam ter a mudança ou a manifestação do Espírito Santo na sua vida. Por isso que vive uma vida terrível, uma vida de derrota, uma vida de engano, enfim. Mas que Deus tenha misericórdia, né? Que Deus tenha misericórdia para que nós, que somos ensinadores, a igreja do Senhor Jesus, os seus membros, os seus filhos, os filhos de Deus, possam ter esse sentimento também de abandonar as práticas que possam estar trazendo ou vir a trazer algum prejuízo. Então, Paulo, preocupado com isso e entendendo a natureza dos gentios, porque os gentios, na sua natureza, sempre foi pagão, sempre foi um povo contrário
à vontade de Deus, alheio à vontade de Deus. Então, Paulo, entendendo isso, então vai trabalhar essa questão, né? O propósito desta carta. Então, diz ainda que também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras. Mais uma vez, salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Tá? Então, vimos no início que era uma metrópole de 500 mil habitantes aproximadamente. Então, nesse contexto, tinha gente de toda índole, de todo caráter, de todo tipo, se é que eu posso dizer dessa forma. Como diz aqui, muitos beberrões, né? Outros imorais, até porque tinha um templo lá da deusa. E lá o culto lá era um culto à prostituição. Então era comum essa prática entre eles. Então Paulo vai resguardar a igreja disso, dizendo, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é o quê? Dom de Deus. Então Paulo vai tratar essa questão na vida deles também, para que eles não abrissem mão dessa graça, mas pudessem, salvo por ela, glorificar ao Senhor, exaltar o nome do Senhor. E ainda destaca ainda uma preocupação com a unidade entre os judeus e gentios cristãos, enfatizado pela, pelo pleno universal redenção para ambos, né? Para o plano redenção para ambos. Deus providenciou um plano, e este plano de Deus não é para o grupo A, para o grupo B ou para o grupo C. Esse plano de Deus engloba todas as nações, todos os povos. Todas as pessoas têm em Cristo o mesmo direito. Só precisam tomar posse mediante o aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Então, quando se aceita o Evangelho, não tem grego, não tem judeu, não tem nenhuma divisão mais. Agora vai ser corpo do Senhor Jesus. Agora vocês são um só corpo, selado pelo mesmo Espírito, diz-nos a palavra. E ainda fala que sob esta premissa, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral, ou seja, a igreja precisava de uma presença pastoral, precisava que tivesse um pastor, a igreja precisava ter um mentor, um pastor, um líder para estar incutindo na mente daquelas pessoas a mensagem poderosa do Evangelho. Então, Paulo vai ver esta questão. Então, numa perspectiva pastoral. A perspectiva pastoral é diferente de uma perspectiva de um evangelista, porque a questão do evangelista é ganhar a alma para Jesus e depois ele vai embora. Mas o pastor não. A perspectiva dele deve ser de quê? De apacentar, de cuidar, de zelar, de ver a ovelha, ver o que ela está precisando de uma forma mais abrangente e até mais pessoal. Porque quem prega às multidões ou prega para um, mas não se detém na vida da pessoa. Mas numa perspectiva pastoral, precisa-se olhar a necessidade da igreja como todo, mas olhar também cada indivíduo. Cada pessoa tem que ser olhada pelo um prisma diferenciado, porque cada um é diferente do outro. Então o pastor precisa ter essa visão
não pode querer olhar todos do mesmo modo, não, não. Cada um deve ser olhado de um tom diferente, de um prisma diferente, porque somos pessoas diferentes e com necessidades diferentes umas das outras. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Primeiro, Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. Né? E também podemos classificar da seguinte forma: a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, segundo a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência na salvação, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, a revelação do mistério da vontade de Deus da cruz de Cristo, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, da adoração e na intercessão no Espírito, os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Então, rapidamente, olha só, Cristo vai se apresentar à igreja como o cabeça. Observe bem, quem é que mandava naquela cidade? Não era um homem, era uma mulher, uma deusa. Então, Paulo vai dizer que Cristo é o cabeça da igreja. O cabeça da igreja é Cristo. O cabeça do corpo é Cristo. Tá certo? E a igreja é o corpo, mas o cabeça é o Senhor Jesus Cristo. E isso está definido. Aí ele vai tratar aquelas questões também do casamento. Mas não cabe entrar aqui agora. A questão do casamento, que o homem é o cabeça da casa, né? E a mulher deve ser submissa a este homem. Mas no momento não, só uma pincelada, depois você pesquisa lá. Então nós vemos aqui que essas temáticas vai estar subdividida, então, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, desde o início, Deus sempre teve um plano de salvação para atender toda a humanidade. E esse plano de salvação, ele vai ser concluído na pessoa bendita de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, não tem salvação. Então, seria necessário que Jesus Cristo viesse e a salvação nele, então, estaria completa para a glória de Deus Pai. Outra coisa, a atuação do Espírito Santo como penhor nessa experiência de salvação. Ou seja, eu e você. Eu e você. Né? Eu, você aponta para você, você, eu e você, você e eu, nós. Olha só, nós só alcançamos a salvação por intermédio de quem? Do Espírito Santo. E o Espírito Santo trabalhou na tua e na minha. Trabalhou na sua e na minha vida. De forma a quê? A trazer para nós a salvação. E ele vai nos selar. Todos que alcançam a salvação foram selados pelo Espírito Santo. Todos foram selados pelo Espírito Santo. E por isso, ele então é o penhor, ele é a certeza. Jesus deu o Espírito Santo à igreja como penhor, e quando ele voltar, esse penhor volta para ele. Ou seja, o Espírito Santo volta para o seu lugar de origem, que é o céu. A Trindade divina. Então a certeza de que Jesus vai voltar é o penhor, é o Espírito Santo que atua na minha e na tua vida. E fala então ainda sobre a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Na cruz de Cristo,
a separação que havia deixou de existir, porque agora não existe em Cristo vários povos, mas somente um, o seu povo que forma a sua igreja. Glória a Deus que eu faço parte desse povo e você também. Então, nós devemos adorar a Deus porque nós fazemos parte desse povo que vai morar com o Senhor. Então, na cruz, Jesus vai unir todas as pessoas. Não existe nação, povo excluído da salvação. Não. Todos em Cristo têm o mesmo direito da salvação. E ele vai dizer ainda sobre a vontade do Espírito Santo, um novo estilo de vida. E vai concluir lá no capítulo 6, falando sobre a armadura de Deus, que é para revestirmos da armadura de Deus, para que possamos estar livres, né, das astutas ciladas, dos ataques do maligno, para que possamos resistir desses ataques. Para isso, foi fundamental que eles, né, entendessem essa mensagem. Até porque nós vamos ver que lá era comum as pessoas irem lá no ginásio para ver as guerras, para ver as lutas, para ver os homens armados, os soldados armados. Então Paulo vai usar essa figura para sinalizar para eles que o importante não era a armadura humana, o importante não era a armadura terrena, mas era a armadura proveniente de Deus, que tem como base principal a palavra do Senhor. Então, queridos, que nós possamos entender que a palavra é fundamental, que a vida é fundamental, que o Senhor Jesus, ele é tremendamente grandioso. E ele vai nos ensinar, no decorrer dessas lições, a importância dessa epístola para aplicarmos nas nossas vidas e em nossas igrejas. Que Deus continue nos abençoando de forma poderosa, de forma extraordinária. E o nosso comentarista vai concluir dizendo assim: a epístola revela um elaborado resumo de salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus, ou seja, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Querido, espero que esta lição possa nos abençoar muito nesse trimestre, que eu e você possamos nos dedicar ao estudo e ensino da palavra para abençoarmos nossas ovelhas em Cristo Jesus. Porque, como fora dito, Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo, e Deus nos chamou, nos instituiu como pregadores, como ensinadores, para ensinar as nossas ovelhas. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que você tenha uma boa aula, que você tenha um bom aprendizado, que você possa buscar o conhecimento, que você possa se aprofundar na Bíblia. Leia toda essa carta, leia do primeiro capítulo ao último capítulo, leia anteciosamente, com cuidado, tá? Se você puder também, tem o livro vem um pouquinho mais do material também, então você vai poder estar estudando também, e vai ser uma bênção, tá bom, queridos? Então, fique com essa mensagem de hoje, com esse estudo. Se você desejar, compartilhe o conteúdo. Se você desejar, curta o conteúdo. E, se não se inscreveu ainda na nossa página, se inscreva para que nós possamos continuar melhorando e aprimorando esse canal, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe
grandemente. Vá nos nossos demais conteúdos que temos no canal e seja abençoado.